Boa noite a todos. Vamos nesta noite, então, nesse encontro, nos buscarmos no livro A Luz da Oração, psicografado pelo Chico Xavier, uma página de Emmanuel, em que ele vai nos falar sobre a oração, em louvor da oração. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas, se não abandonares a prece, aliado ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidade contra quedas mortais, de soerguimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas suas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guardas este ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro, e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro do espírito comprometido em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Belíssima página esta de Emmanuel, em que ele intitula Em Louvor da Oração, nos mostrando exatamente o que a oração opera em nós. A oração muda o que está acontecendo? Ela muda o nosso entorno? Não. Os problemas continuam os mesmos. Aquela situação que está nos levando naquele momento de prece a rogar a Deus, continua existindo, mas é como acender-se uma luz numa casa desarranjada e percebermos o que tem que ser feito. Então a oração ela não muda a situação, mas ela nos traz um estado íntimo tal de reconforto, de um reacender da esperança que nos dá condições de colocarmos em obra, né? Colocarmos ali em ação aquilo que tem que ser feito para que tudo possa acalmar-se novamente.
Então, bendito recurso, a oração. Mas nem todos conseguem buscar esse recurso, nem todos conseguem confortar-se com as blandícias do Evangelho. O que fazer então, quando temos junto a nós, né, pessoas que têm essa dificuldade, já muito machucadas, já muito decepcionadas, possivelmente em experiências passadas ou até presentes, com as crenças, com as religiões e confundem atitudes individuais com a religião em si e acabam afastando-se e desenvolvendo uma descrença e se colocando ali num afastamento de Deus. O que fazer então? O Kardec, no livro dos médiuns, ele tem um capítulo chamado Método, que nós até já vimos, em que fica muito claro para nós que ele nos traz ali que temos que buscar diante daquele que nos ouve, né? Se ele crê em Deus, se ele crê que ele é uma alma, né? Se ele crê na sobrevivência da alma após a morte, porque não adianta nós trazermos ali essas coisas que nos falam tão alto ao coração, né? Se aquele que está junto de nós ainda não chegou a esse ponto, se ele não tem essa certeza, e quando não se tem a certeza é uma forma mais delicada, como diz Kardec, de se negar, né? Se ele não tem a certeza da sobrevivência da alma após a morte, como já partirmos para falarmos em espíritos? Então, importante é primeiro prepararmos essa situação. E pensando nisso, e é um recurso que muitos de nós pode precisar e será muito útil para chegar aos corações ali daqueles que precisam de outras portas. Nós sabemos que a doutrina ela é um tripé. Filosofia, ciência, filosofia, com consequências religiosas. Então, é ciência, filosofia e religião, né? Então, vamos buscar aí o tripé, a base pela ciência. Vamos buscar pela ciência para essas criaturas que necessitam que antes lhes provem que existe alma, né? Que existe a sobrevivência da alma. E há muitos escritos, há muita leitura, né, sobre isso. Então, mas eu separei para nós do livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira. No capítulo 5º, ela fala sobre materializações. Ela começa nos trazendo ali a mais importante, né, das provas da sobrevivência da alma, que foi quando Jesus se fez presente ali junto dos discípulos, que é justamente aquela passagem: chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João nos traz esse relato, né? Há muitos outros, mas o que fica? Que essa imortalidade da alma comprovada por Jesus não é peculiar apenas a ele, é de todo espírito. Todo espírito sobrevive ao corpo, todo espírito pode se fazer visível a alguém ou a um grupo, desde que permitido, desde que necessário, né? Então vamos ver o que ela traz. Quem dentre a já extensa família espírita, ela escreveu este livro em 1966. Quem dentre a já extensa família espírita desdenhará a possibilidade de presenciar um fenômeno das chamadas materializações de espíritos desencarnados? E nessa época havia muitas sessões com materializações.
Quem dentre espíritas e simpatizantes do espiritismo rejeitaria o ensejo de contemplar a figura espiritual de um ser querido arrebatado do convívio dos seus pela destruição do corpo físico? Quem de nós não se prosternará reverente diante de um fantasma que, materializado com a aparência humana com a qual o conhecêramos, se dá à observação dos assistentes, demonstrando que a morte foi tragada na vitória da imortalidade e que a dúvida quanto aos sucessos de além-túmulo foi substituída pela certeza comprovada pelos fatos científicos que se impõem através das almas dos próprios mortos, que voluntariamente se deixam contemplar e examinar? Na história da humanidade, não menos importante é o copioso noticiário de fatos de aparições de espíritos, sejam para a visão individual ou para a apreciação coletiva. Nos dias presentes, o fenômeno tornou-se, por assim dizer, comum, não obstante a precariedade de instrução científica da maioria daqueles que se inclinam para este melindroso setor da terceira revelação. Dentre os muitos experimentadores do formoso fenômeno, alguns deles talvez, mesmo a maioria, agem levianamente, movidos pela curiosidade e a pretensão, e não obedientes ao verdadeiro senso de pesquisa, destituídos de qualquer critério científico, o que é lamentável porque desacredita a causa espírita no conceito público, enquanto avultam as mistificações e as fraudes e também a responsabilidade dos operantes em face da própria consciência. Apesar de tais prejuízos, o fenômeno existe, foi rigoroso e cientificamente demonstrado pelos mais respeitáveis representantes da ciência no mundo inteiro, e todos nós, os espíritas leais à verdade doutrinária, deveríamos zelar por essa sublime conquista com o máximo respeito e a máxima devoção. Então, se há fraude, se há outros interesses de pessoas levianas que acabam enveredando por caminhos para os quais ela não está preparada e nem bem intencionada, muitas vezes, há aqueles sinceros, de espírito científico e que vieram para ajudar, né? Vieram para ajudar, encarnaram com esse propósito, porque ao tempo de Kardec, ao tempo da terceira revelação, vieram muitos, cada um trazendo a verdade por uma porta, para que caminhem, né, e se encontrem, e possa essas portas que se abriram e que não param de se abrir, trazer todos para o mesmo entendimento. Então ela continua, é grato aos estudiosos da doutrina dos espíritos recordar o que os livros clássicos da mesma afirmam sobre este ou aquele ponto. Nunca será vão o labor de reestudar esses admiráveis temas que tantas luzes projetam sobre a nossa razão e tanto consolo, tanta esperança infundem em nossos corações. Por isso mesmo aqui recordaremos a palavra dos ilustres sábios que no século passado se ocuparam dos fenômenos de materializações dos espíritos, já que voltou o interesse por esse setor da doutrina entre a nova geração dos espíritas. Certamente que não poderemos transcrever muitas páginas dos compêndios que tratam do assunto, compêndios que em verdade tão desconhecidos são para a maioria dos experimentadores dos fenômenos espíritas da atualidade. Apenas nos permitiremos recordar certos detalhes de livros célebres que ficaram na bibliografia espírita como códigos de instrução que, juntamente, servem de ponto de apoio ou tese para o que em seguida descreveremos presenciado por nós mesma. Recorramos, pois, em primeiro lugar, ao ilustre sábio William Crookes, cuja memória os espíritas veneram. Eis o que ele diz no importante livro Fatos Espíritas.
referindo-se às materializações do que já célebre espírito de Kate King, e ela cita a página, né? E nós vamos ver o que está transcrito então nessa página 69. Mas antes vamos falar alguma coisa sobre William Crookes. Como eu disse, em 1860, como eu disse que muitos vieram para ajudar a Kardec, né? São as várias portas, né? Em vários pontos. Então, ele ali na Inglaterra, famoso, um eminente físico-químico, altamente conceituado. Em 1860, quem pesquisar vai ver ali muitas coisas trazidas por ele e o quanto ele era ali apreciado pelo seu trabalho como cientista. Em 1860, ele começa a interessar-se pelo espiritualismo. Em 1867, com a morte do irmão mais novo pela febre amarela, ele acaba mergulhando mais nessa pesquisa da espiritualista e acaba chegando ali ao que nós vamos ver, né? Ele, pela ciência, ele chega ali a materializações que se deram, comprovadas. Se pesquisarem, vão ver o quanto ele foi ridicularizado por todos que o admiravam até então. E o quanto nós temos que louvar, admirar a coragem desses que vieram, né? Junto de uma sociedade ainda tão limitada, que ao invés de buscar aquilo que se apresenta para conseguir ali tirar as suas próprias conclusões, ficam na casca, sem descascar, né? Mas já tomam a sua posição de negação. Então, louvemos a esses corajosos que vieram, que estão vindo e que virão, né? E que não se importam de serem ridicularizados, desacreditados, sendo chamado de um cientista míope. Então, que essas pesquisas nos sirvam como um alerta para percebermos o quanto a nossa sociedade não valoriza, não percebe os grandes homens que têm estado junto a nós. Nossa, mas vamos lá porque o tempo passa muito rápido. Então, no livro Fatos Espíritas, é um livro pequeno, vale a pena. Temos lá: Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Quem era a Kate? A Kate era um espírito que passou a materializar-se em sessões que ele fazia na sua casa, né? Seu Zezinho nos contava que a Kate brincava no tapete com os filhos do William Crookes. Né? Ela materializava-se e ficava ali livre naquele ambiente. Então, vamos. Kate nunca apareceu. Seu Zezinho é o senhor José Sintra Filho. Né? Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou meu braço andando e a impressão sentida por mim, é William relatando no livro, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava a meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se quase irresistível. O tempo está se findando, mas é preciso que, digamos que para que isso se dê, há necessidade de um médium, né, ali presente, que é o fornecedor da matéria plástica, o ectoplasma, que promove, que permite a materialização do espírito, que ele seja visto, que o seu perispírito se adense a tal ponto de tornar-se visível e palpável.
Continuaremos, porque eu acho muito interessante essa porta da ciência, né? É muito interessante e pode ajudar a muitos a chegarem a esse ponto de se confortarem porque passarão a se sentir uma alma, a se sentir um espírito. A alma, essa terminologia é usada enquanto encarnados, né? E a crerem na sobrevivência da alma, que são os pontos básicos. Agradecidos a Deus, a Jesus, tenhamos uma noite. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciando então mais um encontro, sempre gratos a Deus, o Pai da vida, o nosso Criador, a Jesus Cristo, o nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo e aos Espíritos amigos que nos amparam e nos fortalecem. Que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça em nosso lar, que luz se faça em todos os que sofrem do corpo e da alma. Nós trouxemos hoje do livro Em Torno do Mestre, que é um livro de Vinícius, em que há um diálogo entre um mestre e um discípulo. E nós vamos perceber que as dúvidas, as perguntas do discípulo, seriam muitas dúvidas que nós trazemos, né? Nós vamos perceber aqui a sabedoria desse mestre nas respostas. O discípulo diz: Senhor, eu sinto-me desalentado diante das iniquidades do século, né? Desanimado diante das injustiças. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nesses tempos. E o mestre responde: desalentado? Por quê? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. E de fato, né, nós duvidamos dessa segurança do universo, de que tudo caminha para o bem, de que tudo caminha para a evolução, mas diante de tantas situações nós nos perguntamos, né, será que de fato as coisas caminham? E o mestre diz que esse desânimo, que esse desalento é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a confiança em Deus, a confiança na vida, a falta de confiança até em nós mesmos. Mas o discípulo diz: eu quero ter fé, Senhor, mas eu vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus, que o desânimo me invade a alma. O mestre responde: és mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. Então ele diz que nós ainda somos mais ligados ali à matéria do que espiritual mesmo, né? Dizendo. Porque quando nós tivermos essa confiança em Deus, né? Como ele diz, quando o domínio do Espírito se estabelecer, o nosso coração vai se acalmar, né? Ainda que fora, ainda que no exterior aconteça muitas dificuldades, né? Muitas lutas, um aparentemente caos, internamente nós vamos estar em paz, né? Nosso coração vai se acalmar na certeza dessa proteção, na certeza desse amparo, na certeza de que tudo caminha para o bem. E aí ele diz que as paixões serenam e a nossa fé ela não vai vacilar mais. Ele diz ainda: o reino de Deus há de vir e está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. Veja que interessante, que o reino de Deus ele está vindo, né? E nós todos queremos, mas ele diz para aqueles que querem e sabem querê-lo. Ou seja, nós dizemos que queremos o bem, que queremos que a Terra se torne um mundo melhor, um mundo mais pacífico, um mundo mais solidário, mas nós nos perguntamos o que temos feito para que essa mudança aconteça. É muito comum nós nos perguntarmos: o que será que eu vim fazer no mundo? Qual é o papel que me cabe? Qual é a missão que me cabe? O que é a vida? O que Deus espera de mim?
Mas o primeiro passo talvez seja nós pensarmos onde é que eu estou, né? Qual é a família que eu me encontro, qual a profissão que eu me encontro, qual o meio que eu me encontro, quais são as pessoas que me rodeiam, e a partir daí pensarmos o que eu tenho feito, onde eu estou, como eu estou, com os recursos que a vida me dá. Há outro texto bastante interessante de Vinícius em que ele fala do se, né? Que nós faríamos tais ou tais coisas, dedicaríamos a tais e tais atividades se tivesse mais saúde, se tivesse mais tranquilidade, se tivesse a nossa vida equilibrada, bem estabelecida. Mas nós temos que fazer aquilo que nos cabe com aquilo que nós temos nesse exato momento. Não pensar naquilo que eu gostaria, naquilo que eu poderia fazer, mas pensar o que eu posso fazer desde já. Ele diz ainda: a vontade de Deus há de ser feita na terra como ela já é feita nos céus. Espere e confia, vigia e ora. O discípulo continua perguntando: eu sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências, né? Sem interrupções, sem pausas. Por isso eu queria vê-la em marcha ascensional, triunfando dos óbices e tropeços com que os homens, em sua ignorância e maldade, costumam juncar-lhe o caminho. Essa vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, minha amargura, minha angústia. Tal vitória é certamente efêmera, contudo, é uma entrave à evolução. É uma pedra de tropeço que não se sabe por quanto tempo conservará o carro do progresso entravado. E o mestre responde: engana-te. A evolução é lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de a impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Então não há forças, não há potências, como ele diz, capazes de obstruir o caminho do progresso. Então aquilo que parece caótico, sem rumo, são caminhos ali necessários que lá na frente a gente vai perceber quantos aprendizados, quanto avanço na tecnologia, quanto avanço na ciência, quanto avanço em relação à solidariedade, seja da família, seja dos grupos, seja dos povos, seja de todas as nações, em que quantas vezes se unem na busca das soluções dos problemas econômicos, sociais, espirituais, quantos se unem, e isso acaba tendo ali um progresso admirável, um salto, que só lá na frente a gente vai perceber isso com mais clareza. E o discípulo pergunta: como explicas então, Senhor, a iniquidade, a injustiça, a tirania, a mentira, a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? O mundo estará evoluindo sob o influxo de tais elementos? Ou seja, mesmo com tanta mentira, com tanta corrupção, com tanta injustiça, o mundo vai evoluir? E o mestre responde: erras nos seus juízos pelos motivos já expostos. Ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando a opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade? É verdade, nós estamos aí privados da liberdade, mas às vezes é sofrendo a privação da liberdade é que nós vamos valorizar muito a liberdade em vários aspectos, até a liberdade de sair, de nos movimentarmos. E quantas vezes sofremos injustiças na vida, mas quando sofremos essas injustiças, nós dizemos: eu não desejarei isso para ninguém, nem por meu pior inimigo. Então, quando nós sofremos, nós nos damos conta do quanto é importante sermos justos para com os outros também. O mestre continua dizendo: não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Então temos aí o Evangelho, temos o relato de tantos e tantos espíritos que passaram pela terra, que deixaram seu legado,
que deixaram seus exemplos, mas em quantas situações só a experiência nos leva ali a refletir, a mudar ali as nossas posições, a renovar ali os nossos hábitos, os nossos sentimentos acima de tudo. Por isso ele diz que não sabes que só a experiência convence espíritos rebeldes? Não vês como os doentes amam a saúde? E como isso é verdadeiro, né? Às vezes temos ali uma boa saúde, os órgãos ali funcionando muito bem e não nos cuidamos, não valorizamos, não preservamos essa oportunidade sagrada, né, de cuidar do nosso corpo físico. E aí, quando nós nos vemos doentes, nós passamos então a valorizar a nossa saúde, a cuidar um pouco mais ali da nossa saúde física. Então não vês como os doentes amam a saúde, como os oprimidos sonham com a liberdade, como os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que essa geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos dos céus e com as palavras de amor expressas no Evangelho do Reino? Supõe que todos se amoldou uma graça sem o aguilhão da lei? Em mundos como esse, é preciso privar os seus habitantes de certos bens para que se interem do valor e da importância desses mesmos bens. Então, uma vez mais, ele reforça aqui a importância da experiência, né, na nossa vida, e fala uma vez mais também que quantas vezes nós nos sentimos privados de certos bens, né, da saúde, da liberdade, para que a gente possa então valorizar isso que nós tínhamos em dado momento, mas não valorizamos. Em outro momento, o discípulo diz: começo a ver luz onde tudo se me afigurava escuro. Todavia, Senhor, seja-me permitido ainda algumas perguntas. O mestre responde: pede e receberás, bate e se te abrirá, busca e achareis. O discípulo pergunta: de tal modo a obra da redenção jamais se interrompe, e mesmo através de todas as anomalias, ela se realiza fatalmente? Ele continua com a dúvida, ele continua perguntando se apesar de tantas dificuldades, a evolução vai se realizar. E o mestre responde: de certo, se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria e Deus deixaria de ser Deus. A evolução no que se refere no que se respeita ao espírito opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. Ora, todas as vicissitudes, todas as lutas, todos os sofrimentos, em suma, contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades anímicas. Assim, pois quer o espírito goze os salutares efeitos da prática do bem e da conduta reta, quer suporte as amargas consequências do mal cometido, na negligência do dever cumprido, da corrupção a que se entregue, ele vai se educar e, portanto, evoluir. Pelo amor e pela dor, sob a doçura da graça ou sob a inflexibilidade da lei, caminhará sempre em demanda dos altos destinos que lhe estão reservados. Então nós não podemos regredir, temos aprendido isso no Espiritismo, podemos estacionar temporariamente ou caminhar. E esse crescimento ele se faz ali quando nós tomamos o melhor caminho, o respeito ao outro, o respeito a si mesmo, né, pelo amor. Mas a dor também, ainda que nós tomemos caminhos difíceis, né, ainda assim, pela lei da ação e reação as consequências vêm, e pela dor nós também evoluímos, porque o mal ele é transitório. Chega uma hora em que fatalmente, se tomamos ali atitudes dentro do mal, fatalmente chegará um momento ali do reajuste, né, do reequilíbrio, né? E por que será que a gente tem que fazer esse caminho necessariamente pela dor? Não precisa. Quantos sofrimentos, quantas amarguras, quantas decepções seriam evitados se tivesse um pouco mais de cuidado, de cautela, de reflexão, se o nosso pensamento estivesse mais ligado a Deus, ao nosso espírito protetor, né?
então nós temos a liberdade, o livre-arbítrio das escolhas. Então peçamos a Deus ali a lucidez sempre, né? A serenidade para que as nossas escolhas estejam pautadas ali no amor ao outro, no respeito, nas afeições, para que os frutos que nós possamos colher depois, eles sejam frutos bons que nos tragam ali mais segurança, mais serenidade. E o discípulo ainda diz: falas da santa obra de educação, ferisse, Senhor, o alvo, o eixo em torno do qual giram as minhas lucubrações mais acuradas. Compreendo muito bem a importância da educação. Vejo claramente que só a religião da educação, tal como ensinastes e exemplificastes, pode salvar a humanidade. Mas como vingará esta fé seus dirigentes, os dominadores de consciência, aqueles, enfim, que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos e venais que se sujeitam aos seus caprichos e perseguindo os poucos que, capazes de sofrer pela justiça e pela liberdade, pelo direito e pela justiça e pela verdade, pelo direito e pela liberdade, resistem ao despotismo do século. Tal processo de corrupção não invalidará, pelo menos por tempo indeterminado, a eficiência da educação? Ele continua ainda na dúvida sobre a evolução, dizendo como o mundo caminhará se os dirigentes corrompem, deseducam o povo. Mas o mestre responde: não há nada encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que não venha a saber. Falas em processo de corrupção que poderá deseducar o povo, e ignoras então que o espírito educado jamais se deseduca? A lei é avançar e não retroagir. Os que se submetem às influências dos maus, dos prevaricadores, deixando-se corromper por falaciosas promessas, são espíritos fracos, egoístas, amigos da ociosidade, da vida cômoda e fácil. São os tais que entram pela porta larga e transitam pela estrada espaçosa e ampla que conduz à perdição. É possível que tais indivíduos se abastardem ao extremo, levados pelos corruptores de consciências, mas o dia do despertar há de chegar. Tanto maior será a reação quanto mais o espírito se tenha degradado. E às vezes é o único meio de corrigir os cínicos, os hipócritas e os indolentes, os preguiçosos. Então ele deixa claro que só há pessoas que corrompem porque há aqueles que se deixam se corromper. E quantas promessas há que são feitas, que elas encontram ressonância ali em pessoas que querem um caminho fácil, um atalho, pessoas egoístas, acomodadas, preguiçosas, Então, mas ele diz que há então um momento em que do despertar ali, Há um momento em que chega em que necessariamente nós vamos ter que olhar para nós mesmos e recomeçar ali esse caminho. E os empreiteiros da justiça, o discípulo pergunta, até quando eles continuar? E os empreiteiros da corrupção, E os empreiteiros da corrupção, até quando continuam entregues a tal abjeta tarefa? O mestre responde: os empreiteiros da corrupção são instrumentos inconscientes de punição. Os homens castigam-se mutuamente. São semelhantes aos seixos que rolam no fundo dos rios, arrastados pelas correntes das águas. No começo eram ásperos e arestosos, mas à força de se entrechocarem, se friccionarem, acabam alisando-se, tornando-se polidos e brunidos, como trabalhados por mão de artista. Cumpre ainda notar que a cada um será dado segundo as suas obras. O déspota de hoje será vítima de amanhã, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, que fala aqui, nós aprendemos, mutuamente, que esses que estimulam a corrupção, que exercem a corrupção, eles são instrumentos inconscientes, de punição, porque nós não passamos por absolutamente nada que nós não tenhamos ali um vínculo com aquela situação, um vínculo com aqueles aprendizados.
Então, essas situações tão difíceis que acontecem, mesmo em relação à corrupção, elas gradativamente vão vir à tona, porque não há nada coberto que não seja descoberto. E cada vez mais vai se tomar mais cuidado, cada vez mais as pessoas vão repensar, cada vez mais as consequências serão mais duras, mais difíceis. E com isso ele nos compara ali aquelas pedras dos córregos, que à medida que elas vão descendo pela correnteza, elas vão se batendo umas nas outras e vão aparando as arestas, né? Então, como foi dito, através do amor ou através da dor, nós vamos crescendo, nós vamos nos melhorando. E para finalizar, o mestre diz: confessas que tem entendido o que eu disse? Bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não te esqueças, se o praticares. Trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração, depois procura implantá-lo no teu lar, depois em tua rua, depois no mundo. Não tenhas pressa. Confia e espera, vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo tudo é ordem, tudo é harmonia. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine.